Seja bem-vindo ao Entre Chás e Agulhas, um podcast que quer levar a medicina tradicional chinesa para dentro da sua casa e para dentro do ciclo da saúde da mulher. Eu sou Leonardo Pinheiro, acupunturista e fisioterapeuta. E eu me chamo Sabrina Nunes, fisioterapeuta e acupunturista, e estamos aqui hoje para falar sobre SOP e as suas razões, suas causas. E o que é SOP? O que é SOP? SOP são os ovários policísticos, ou seja, ovários que acumulam vários folículos, né, que são chamados de cistos, que alguns ciclos têm ovulação e outros ciclos anovulatórios, como a gente chama. E aí a mulher apresenta alguns sinais e sintomas importantes, comuns, né? Como crescimento de pelos, às vezes alterações de metabolismo, tanto para, né, aumento de peso como para redução de peso. Isso vai depender do tipo de SOP. O ciclo longo, né? O que é mais característico é justamente isso, é o ciclo que silencia, né? Que é aí a gente tem aí ciclos longos, que são ciclos que não têm ovulação. Então, às vezes, a mulher passa 60, 90 dias sem menstruar. Às vezes até 6 meses, já vi casos, Até né? 6 meses pode acontecer. Sim. Às vezes não tem uma característica, né? Não assume um diagnóstico propício, assim, tu tem os cistos, né? Mas porque o ciclo é muito longo, às vezes chamam de ovário policístico, muitas vezes também. Mas é uma síndrome, né? Que tem uma origem que é interessante para a medicina chinesa. Que a gente já vem falando, né? Em vários outros episódios sobre essa síndrome, mas ela vai aparecer de novo, porque a gente tem órgãos principais voltados para a saúde da mulher, que a gente vai acabar tratando e reconhecendo. Justo. Mas existe um que domina esse ambiente do ovário policístico, que vai atrapalhar na nossa fertilidade, porque já imaginou querer engravidar sem ter ideia de quando vai ovular? É quase uma loteria. Sim. É chutar no escuro. Então, assim, a gente tem que partir do princípio de regular essa fase. E outra coisa, né? Que qualidade de óvulo vai ter se tem vários folículos no mesmo ovário, um deles vai ter que ser dominante para ovular. Até que ponto que ele recebeu nutrição suficiente, e isso eu digo não só energética, mas fisiológico, de mitocôndria, de oxigenação, para que tenha aí uma qualidade de óvulo bom. Pois é, e então é um tratamento interessante. Eu considero bem interessante, de resultado, dependendo do caso, rápido, resultado lento, mas a nossa ideia central aqui muitas vezes não é nem trazer qualidade para um ciclo, e muito mais regular um ciclo. Sim. Então esse é o grande ponto, regular, trazer uma noção, nem que seja de 30 em 30 dias, de 35 em 35 dias, mas que ocorra o ciclo. Sim. Então o grande ponto do ovário policístico é trazer essa potência para uma ovulação. E a gente tem que se agarrar nessas duas fases principais, que é a fase folicular, entender se está crescendo no período certo, e na fase ovulatória se está rompendo. Exato. Então são dois pontos interessantes. Agora, se não está crescendo, o que está atrapalhando? E principalmente o que está atrapalhando o rompimento do folículo. Isso porque, mesmo. obviamente, tem situações que vão atrapalhar o movimento de ruptura. E se não rompe e passa da fase, aí a gente vai ter um cisto. E esse cisto vai começar a roubar todos os hormônios. Isso. E vai prejudicar. E aí, quando vê, teu ciclo tá lá em 6 meses e tu não sabe o porquê que não menstrua. Exatamente. Tá? E a gente acaba escolhendo na nossa medicina remédios que facilitam uma ovulação, mas que não vão garantir que no próximo ciclo tu vai ter uma ovulação. Tu vai tomar remédio em todos os ciclos para ter uma ovulação. Então, a nossa proposta terapêutica seria uma proposta resolutiva. Exato. Tá? E é um tratamento que eu costumo dizer assim, Sabrina, vamos tratar teu ovário policístico, só que se tu não quer engravidar, tu vai ter relação com camisinha, porque tu vai ficar fértil. E como teu ciclo está se ajustando, tu vai ter uma ovulação, mas nem sempre vai ser naquele período. Esteja atenta aos movimentos da ovulação. Sim. Eles vão dizer o que está acontecendo e qual período vai acontecer. E aí tu consegue acertar o período certinho para quem quer engravidar com uma SOP. Eu já tive um caso de uma conhecida que ela dizia que ela não poderia engravidar antes de fazer o tratamento
de ovário policístico, porque os cistos, os ovários dela eram tomados de cistos, né? De folículos. E ela, um belo dia, engravidou naturalmente, né? Então, assim, a gente tem a ovulação em alguns dos casos, mas a gente não tem como ter controle de quando isso vai acontecer. Então, é aquele momento que nem o Léo disse que tem que cuidar, né? E aí tem todos aqueles sinais e sintomas, né? De retenção, de disfunções digestivas, né? A mulher, ela tem muito cansaço. Muito estufamento. E aí a gente está falando de quem aí? A gente está falando da energia do baço, né? Nós não vamos deixar o rim de fora, né? Não se assustem. Se vocês estão esperando, e o rim? Vamos falar do rim. Mas o baço, ele é o responsável por drenar essa umidade, esse acúmulo, resolver esse estufamento, né, do organismo. Então, se tudo isso está acontecendo, é porque a energia dele está muito baixa. E a gente já está gerando o que é acúmulo de umidade, de fleuma, de retenções, né? O metabolismo ele fica lento. E aí a mulher acaba assumindo um padrão de preocupação excessiva. E como é que a gente acalma a preocupação? Comendo. E aí a gente opta por alimentos doce, porque o doce tonifica o baço. Sim. Se o doce tonifica o baço e eu tô partindo de uma ideia que eu tenho deficiência de baço, e esse baço não move a umidade, eu vou procurar doce. Só que o doce que a gente procura é muito intenso. A gente não tem medida. Aí a gente não consegue controlar e gera mais acúmulo de umidade. Exato, porque o açúcar, né, que é o que a gente procura, né, o açúcar refinado, ele vai gerar mais acúmulo de umidade, mais inflamação e vai piorar mais ainda o caso. E o interessante, vamos usar aqui a nossa bonequinha, que o baço, ele se encontra no meio do corpo, né? Se ele se encontra no meio do corpo, ele vai acumular umidade no meio do corpo. Exato. E começa a prejudicar os movimentos de subida do rim e de descida do coração. Se ele começa a prejudicar, gerar uma estase por acúmulo de umidade nesse ponto, ele vai começar a agredir o fígado também. E ele vai gerar um acúmulo no baixo, um acúmulo no alto, então todos os movimentos acabam ficando lentos. Aí prejudica o sistema endócrino, prejudica os ovários. E é aquela mulher que não consegue emagrecer, né? Faço dieta, faço exercícios, faço as coisas intensas e regulares e eu não emagreço. Eu não perco volume, porque ela tem esses bloqueios, né? A umidade, a fleuma, ela causa bloqueios energéticos. E aí a gente precisa entrar novamente com... É que nem quando a umidade do ambiente se agarra na parede. É a umidade do corpo que se agarra ao nosso corpo. Não sai. Como é que a gente tira umidade do ambiente? A gente abre as janelas, liga o ventilador e deixa o vento circular. E esse vento está vinculado ao quem? Ao fígado. Então a gente pode dizer que o fígado move o baço. Só que se esse baço está com muita umidade, esse vento não vai ser suficiente. Não. Aí a gente precisa do calor, do rim. Do rim. Que é o tal do metabolismo. Quando, vamos tomar cravo da Índia porque acelera o metabolismo. Rim. Vamos tomar chá de canela que aumenta o metabolismo. Rim, porque o rim aquece o baço e move essa umidade dele. Então, nesse ponto, o exercício físico, que é um movimento dos tendões, que é associado ao vento, vai facilitar a drenagem dessa umidade e esse emagrecimento. Então, além de me preocupar em não piorar a energia do baço, eu tenho que facilitar o movimento através do exercício. Então, ovário policístico, não caiam na ideia de que é somente acupuntura ou somente nutrição. Tá? A gente precisa colocar um exercício para mover essa umidade com mais velocidade. Exato. Porque mover a umidade já é difícil. É algo demorado. Mover a umidade somente com agulha vai ser muito complexo. Não, a gente precisa de toda a mudança do hábito de vida. Não tem o que fazer. Se a gente não tiver ali a paciente junto, fazendo a atividade física, fazendo a dieta, seguindo, né, os tratamentos que a gente sugerir, não vai ter efeito. A gente não consegue. A gente precisa muito associar todos eles, só que nesse ponto do ovário policístico, dessa paciente que tem dificuldade de perder peso, o exercício físico acaba sendo fundamental para esse processo, tá? Sozinho a gente consegue?
demorado. Seria até meio arrogante falar que sim. Né? A gente tem que ter cuidado com esse protagonismo excessivo, mas a gente tem que dar potência para esse corpo. A gente tem que trazer consciência de que o alimento doce que o corpo está pedindo é um frango, é um ovo, é uma batata, é um sabor adocicado, não frio. Porque se eu comer uma banana que é doce e fria, vai gerar mais problema pro meu lado. Vai gerar mais estufamento. Ah, mas fruta é saudável, Léo. Legal, para qual padrão? Entende? A gente tem que ter esse controle, porque o ovário policístico ele é sistêmico, tá? Ele não é somente um lado. Então, quando eu tô com vontade de comer doce, por que eu não vou optar por um chá de cacau, que nem esse que a gente tá tomando? Pode ser um bom ponto para aliviar essa sensação. Por que eu não vou tomar um chá de tâmara, talvez? Um chá de macela, alguma coisa que vá saciar a minha vontade doce, sem gerar prejuízo para o baço. Para o baço, porque ele já está sobrecarregado, ele já não está conseguindo cumprir a função dele. Né? Sobrecarregar ele não é uma opção. E aí ele prejudica os movimentos, e se ele prejudica o movimento, eu tenho o ovário policístico, que é a ausência do movimento. É acúmulo de líquido. Eu gero, se eu não movimento, eu guardo, se eu guardo, eu acumulo. E a gordura, o excesso da gordura, o sobrepeso, a obesidade é esse excesso. Então, a obesidade, propriamente, a gente divide em 2 pontos, o obeso yang e o obeso yin. Isso. O obeso yang é aquele que come por compulsão, ele é ansioso, ele é agitado. O obeso yin é aquele que come pouquinho e estufa e não consegue digerir e vai gerando acúmulo e ele não tem muito movimento, ele é mais calmo, mais no movimento mais depressivo. E ele come menos e ao mesmo tempo ele continua adquirindo peso, né? E se ele não comer certo e não agir certo, ele não vai sair dessa roda de ratos nunca. Isso mesmo. Então o grande ponto é esse, identificar o teu padrão, porque não é só de baço. A gente vai ter o ponto do rim, que é aquela pessoa que faz exercício demais, um excesso de exercício, que também vai gerar um ovário policístico, por um desequilíbrio do rim. Então esse é o grande ponto, a gente tem que identificar que existe um padrão de rim e um padrão de baço, tá? Porque são tratamentos, por mais que sejam muito próximos, porque para eu tonificar, para eu mover um baço, eu tenho que trazer potência para um rim, ao mesmo tempo eu preciso desse baço trazendo ali, olha só que interessante, eu preciso desse baço nutrindo o sangue, porque se ele não nutrir o sangue, eu vou utilizar mais o meu Jing, então eu já começo a cair em outra roda de ratos que são parecidos, embora diferentes. Não, são desarmonias totalmente diferentes, mas que os sinais e sintomas são muito parecidos, né? Por isso que o maior erro é tratar essa paciente no mesmo protocolo, né? Isso é verdade. Então, alguns a gente vai dar uma atenção muito mais para baixo, outros muito mais para E aí a gente vai começar a observar que a paciente ela vai dizer assim, agora eu já produzo menos acne. Agora já não cai mais tanto os meus cabelos. Já percebi que eu tô desinchando. Que eu não estufo mais. Que eu já não tô estufando, mudei algumas coisas na minha dieta e já tô, né, com menos estufamento. O edema das pernas começa a melhorar. Isso, e aí o ciclo ele muda também essa manifestação. Às vezes ele não vai regular rapidamente, mas em vez de ficar 90 dias sem menstruar, já fica 40 dias. Tá ótimo. Né? E aí, então, assim, também a gente observa que a paciente também consegue perceber se teve ovulação, se não teve ovulação. Não, a qualidade de sono, a disposição, tudo isso vai melhorando e vai nos trazendo aí de feedback que o tratamento está sendo eficaz. Assim como a gente também não pode confundir, como na endometriose, um ciclo longo por deficiência de sangue, tá? Porque tem esse ponto. Às vezes a menstruação não acontece, não é porque não ciclou, é porque não tem sangue para expor. Sim. E aí parece um ovário policístico, mas não é um ovário policístico. É uma deficiência de sangue que deixa o ciclo mais longo. Às vezes emenda um ciclo no outro, porque ela não tem sangue para limpar. Não, aí a gente começa a pensar em dar potência para esse sangue, que muitas vezes está associado a essa característica a quem faz exercício na menstruação. Por quê? Porque ela já está numa perda e aí ela faz isso e ainda faz em jejum. Sim. Já peguei paciente isso, ciclos longos, muito longos,
porque faz exercício em jejum e menstruada, ou seja, tu desgasta o sangue 2 vezes mais. Aí quando o corpo tá ciclando, ele precisa menstruar e não tem essa potência. Aí tu vai ver a língua dela é muito pálida. Uhum. É um ovário policístico? Se a gente for pegar o ovário policístico como sendo um ciclo longo somente, Não, a gente erra no erra tratamento. no tratamento. Não, mas assim, realmente a mulher que tem ovário policístico, ela vem aí com um combo de sinais e sintomas, Uhum. né? Afeta muito mesmo a qualidade de vida diária dela. E aí elas já chegam para nós, né? Olha, tenho ovário policístico, já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz a dieta, né, específica, já fiz exercício e nada está sendo eficaz, Uhum. né? Então aí às vezes com a acupuntura a gente consegue reorganizar e no próprio detalhe de identificar qual é o tipo de desarmonia que essa paciente está passando, a gente dá o start, né? E a gente tem que ter um cuidado muito forte quando a gente fala em tirar umidade. Tá? Sim. Porque o corpo ele precisa desses líquidos, ele precisa dessa umidade. Então, às vezes, tu passa lá um chá. Será que eu falo o nome do chá? Porque daqui a pouco vão sair tomando esse chá, porque vai ver que emagrece. Tem uma paciente que começou a tomar esse Léo, tô perdendo medidas. Tô emagrecendo, posso tomar mais? Posso tomar mais? E começou a gerar secura, porque drenou muito a umidade. Então, nesse ponto, eu disse pra ela assim, tu passou do limite. Sim. Porque tu te iludiu na ideia do estar emagrecendo, do querer emagrecer, mas todo um processo gera uma consequência. Sim. Então a gente tem que cuidar com a retirada de umidade para ser uma umidade onde a gente consiga dar suporte, onde a gente mova a umidade, não somente drene essa umidade. Então é um tratamento que aos olhos do paciente começa a melhorar. Nossa, eu tô perdendo peso, tô melhor, tô me sentindo mais disposta. E aí acha que isso aí é o mesmo tratamento eterno. E aí cai no problema de que vai cair em outra síndrome, né? Que é o grande problema quando a gente usa a mesma coisa por muito tempo. Faz o mesmo tratamento por muito tempo. E acha que sabe que já serviu de uma vez e vai lá e continua fazendo. E quando vê, gerar outros problemas. Então, é um tratamento que vai trazer um resultado, mas a gente Precisa não pode de uma só orientação se iludir especializada, né? com o resultado, né? A gente tem que entender que o resultado tem um propósito, tem um porquê, que ele está acontecendo, mas que ele tem um enraizamento, que é mudar o teu padrão. E ao mudar o padrão, e a gente não vai conseguir mudar ele totalmente, tá? Essa é a grande ideia. A gente tem que ter uma noção de que tu tem um desequilíbrio base teu, tá? Que talvez seja a deficiência do rim, a deficiência do baço. Por exemplo, se eu pego o Hulk, personagem, aquele forte, verde, que onde move a característica do fígado dele, ele nos primeiros filmes batia nos amiguinhos, nos últimos não bate mais, porque ele trouxe consciência para o desequilíbrio. Então ele continua sendo o Hulk, mas um Hulk moderado. Exato. Se a gente entende que esse é o desequilíbrio dele, e respeita o desequilíbrio, tá? E não fica tentando transformar ele num Homem de Ferro, ou num Capitão América, ou num Batman, entende que ele é o Hulk e que você vai ter o seu desequilíbrio, que essa é a tua característica base, que a gente chama isso de fator constitucional, Sim. aquilo que é a tua constituição, a gente vai te transformar no menor desequilíbrio possível. Porque a acupuntura e nada na vida vai ser equilíbrio. A busca por equilíbrio é uma falácia porque tu não vai chegar nunca nesse equilíbrio, ele é muito transitório. Então a gente sempre tem que tentar entender qual é o teu desequilíbrio base e tratar o teu desequilíbrio base para ser o menor desequilíbrio, sabendo que tu nunca serás o equilíbrio. Sei lá, não sei se vocês perderam, tá? Mas é mais ou menos essa lógica que a acupuntura vai trazer de pensamento. Então, eu entendi que justamente é isso. Tu sabe como teu corpo responde aos teus hábitos, ao tipo de alimentação que tu gosta, ao tipo de exercício que tu quer fazer. Tu sabe se aquilo vai ser positivo ou negativo para ti. E não adianta brigar. Se eu tenho tendência a ter ovário por... meu Deus do céu. SOP. SOP. E eu vou ter esse acúmulo de umidade, vou ter enfraquecimento do baço, enfraquecimento do rim. Eu preciso cuidar sempre. Eterna vigilância. Porque no momento que eu me descuidar dessa alimentação e começar a comer doces novamente, lanches, não fazer atividade física corretamente e tal, o meu corpo ele vai voltar a ter aquela constituição de antes, que eu tratei por tanto tempo. Então, sim, a gente tem que entender como o nosso corpo
responde, como o corpo fala, né? É. E ele vai buscar o padrão anterior, né? O dele, o padrão dele. Claro. Então, não é porque tu perdeu 15 quilos que tu vai manter isso aí pro resto da vida e vai mudar o teu perfil. Exato. Então, tem uma paciente que queria fazer bariátrica porque queria emagrecer. Eu disse, olha, cuidado com a consequência da bariátrica. A víscera, ela tem uma importância, é através dela que começa a absorção dos nutrientes, tu vai diminuir esse potencial em cima dessa nutrição, tu vai ter que suplementar. Por que tu não entende o teu padrão? Teu padrão é esse. Seja o mais sutil dentro disso. Porque ela tinha sido... ela ficava com o rapaz não quis mais ficar com ela ficou frustrada porque ela entendeu que era o tipo físico dela, e eu só disse assim, utiliza da tua raiva como potência para mudar isso. E foi o que ela fez, mudou, não fez bariátrica, hoje tá lá, musa fitness, aceitou o perfil dela, o padrão dela. Fez por ela. Buscou a potência dentro desse desequilíbrio, tá namorando, tá bem, tá feliz, e eu fico acompanhando satisfeito de que não fez a bariátrica. Sim. Porque a bariátrica, a gente tem que entender que a busca dela tem que estar fundamentada muito forte num estado preocupante de saúde. Léo, eu tive que fazer porque senão eu ia a óbito por causa disso. Isso, por algum motivo existe a bariátrica. Agora, não vamos utilizar isso por uma questão estética, para atalhos. Sim, eu tive uma paciente que fez a bariátrica, e aí o que eu identifiquei? Porque tinha ovário policístico, tentou o processo de emagrecimento, né, com dietas, com atividade física, mas... como ela não chegou no resultado que ela queria, porque era o momento que aquele sistema de sanfona, ela conseguia emagrecer, conseguia chegar bem, emagreceu para o casamento, ficou bem, só que volta para o seu padrão de antes, né? Não quer manter aquela alimentação, não se educou, né? De entender que o alimento, ele é o nosso remédio diário, é o nosso alimento, né? A gente não tem que se alimentar para as questões emocionais, mas para a nossa saúde. E ela fez essa bariátrica e eu comecei a identificar o quê? Deficiência de sangue. E aí a gente tinha mais um problema aí para resolver, além de toda a deficiência do baço, do rim, agora a gente tem uma deficiência grande do sangue. E a infertilidade, como é que ficou nessa situação? Pior do que estava antes. Sim, porque... o sangue não nutria o útero, né? Não, e justamente assim, gente, a bariátrica é o quê? Uma redução da absorção do estômago. Só que todas as partes do nosso estômago têm uma função de absorção. Cada partezinha absorve um tipo de nutriente. Então, no momento que tu anula uma parte, logo essa absorção ela vai ser muito pequena ou até nula. Então, por mais que tu faça reposições, né, e suplementações, não vai ser suficiente. Não vai ser igual como se tivesse todo o estômago, né? Exatamente. E aí aquele cansaço da SOP só aumentou. Muda o ciclo, muda tudo. É um trabalho dobrado, né? Sim. E assim como o intestino irritável é a mesma coisa. Também o intestino acaba absorvendo outros nutrientes, outras substâncias. Se a gente tira porque a gente simplesmente não soube tirar um calor do intestino e gerou o intestino irritável. Isso. Tirou uma parte do intestino, tem consequências. Então, antes da gente tirar algo, a gente busca melhorar a funcionalidade daquilo. Esgotou todas as possibilidades. Eu sempre digo assim, fala com o acupunturista, tu esgotou todas as suas possibilidades de tratamento? Ele vai dizer, sim, eu esgotei. Fala com o nutricionista, tu já esgotou todas as suas possibilidades de tratamento? Não, não esgotei. Então, a gente vai ver o que falta para esgotar. Médico, doutor, a gente já esgotou todas as possibilidades? É a bariátrica? E cabe ao médico esse papel de perguntar, fala com o teu acupunturista, ou pega o contato do acupunturista, como é que tá o tratamento? Tu acha que a gente tem mais coisas ainda a associar, a acrescentar ao tratamento da fulana? Aí o acupunturista vai dizer, sim, eu ainda tenho moxa, ainda posso mudar os chás, ainda me dá mais uns 3 meses. Beleza, tem mais 3 meses. Se não mudar o padrão, aí a gente vai para o mais prático, que é tirar. Sim. Isso serve para endometriose também. Sim. Antes de sair tirando o útero, tu tentou? Eu tentei, mas tu tentou mesmo? Ou tu foi lá no acupunturista uma vez, não voltou nunca mais, e disse assim, não, eu tentei acupuntura. Não, olha só, é um tratamento. Então não é um tratamento simples assim de vou lá uma vez, tomo chá 2 vezes,
vou lá uma vez por por ciclo, por 3 ciclos, acho que não resolveu para mim. Não, o tratamento é um pouco mais complexo que isso de todas as áreas. É que nem eu vou lá na academia, Sabrina, e digo assim, pô, fiz lá bíceps, não cresceu meu bíceps. Como assim? Não vou voltar? Então eu vou botar lá um ácido para crescer o meu bíceps. Não é assim que funciona. Sim. Ah, tá, mas tu fez academia, tu cuidou da alimentação? Não, só fiz academia. Não, filho, aí tu vai correr uma maratona com uma perna só. Também não serve pra gente. Antes de sair, cortando, porque depois que tu tira um órgão, tu não bota de volta. É verdade. Então depois que tu tirou metade do estômago, tu não tem como pôr de volta. Isso é pro resto da vida. Sim. Então antes de esgotar todo esse processo, existem muitos tratamentos, tem né, muitas gente? possibilidades. Ah, mas eu não conhecia a acupuntura. A gente conhece a acupuntura, o que a gente não conhece é o poder que ela tem em várias áreas. Uhum. E aí a gente associa, eu não conhecia, eu não entendo, porque, não sei o quê. Não, existe a possibilidade. Conversem com o acupunturista, que segue uma linha tradicional, que pode te ajudar a entender os teus desequilíbrios. E aí ele vai dizer assim, esgotei as possibilidades. Então esse é o grande ponto para todos, né? Todos os tratamentos todos são os assim. tratamentos, com certeza. E assim, o ovário policístico, ele tem resultado muito eficaz. Quando o paciente ela pega junto com a gente na disciplina e nos atendimentos, o resultado ele vem. É muito mais fácil tratar ovário policístico do que endometriose. Com certeza. Né? E aí, a gente também tem a questão, né, que a gente não falou da resistência à insulina. Né? Então, o risco dessa paciente desenvolver diabetes grave é muito grande. Né? E justamente quando ela quiser também engravidar, diabetes gestacional. Então, é uma paciente que, antes de pensar em tudo isso, ela precisa equilibrar isso. E para isso acontecer, é o tratamento, é a disciplina, é o aceitar. O aceitar com menos cobrança, que nem a gente falou com a endometriose. Né? Com leveza, é a sua saúde que está em jogo. Não é o sobrepeso, não é os pelos, não é o cabelo que está caindo. É a saúde no geral. Todo o contexto é importantíssimo. E aí, nesse ponto, a gente começa a ver a interação entre esses órgãos, tá? Então, de novo, esteja atento aos sintomas, esteja atento ao emocional. Qual é o meu modo de comportamento? Conversa com a terapeuta, qual é o meu modo de comportamento que tu observou? Tu acha que eu sou mais controladora? Tu acha que a minha insegurança domina? Aí vocês já vão ter bastante respostas quanto ao desequilíbrio. Isso. Né? Então, mas eu tenho uma cólica levinha que alivia com calor. Então, mas o que é isso, Léo? Nos chama e pergunta o que pode ser isso. Tem cursos que a gente dá sobre esses desequilíbrios que também vocês podem ter acesso, podem trazer esses benefícios de entendimento do ciclo, porque vocês vão ter um ciclo por muito tempo. Então, o conhecimento de vocês hoje não é para usar hoje e acabou. Constrói hoje e usa para o resto da vida. Acolhe, vê a tua amiga com cólica, vê a tua amiga com sobrepeso, tenta entender por que ela tá assim, o que ela tá passando. Observe ela, mas a minha amiga é muito controladora. Por que ela tá sendo controladora? Mas ela é perfeccionista demais. Será que ela tem cólica? Vou lá perguntar. Tá? E aí vocês começam a se interessar e a mostrar para os outros que isso não é um problema. Sim. Que isso é quem a gente é, os nossos desequilíbrios nos moldam. E mas para isso a gente precisa ter esse conhecimento, né? É muito necessário. E em cima disso a gente consegue ajustar. E aí, qualidade, né? E esse é o mais legal. Quando vocês forem para a China, se vocês tiverem a oportunidade de ir para a China, vocês vão andar no trem, vocês vão ver eles pegando o pulso, avaliando a pulsologia para entender o desequilíbrio de cada órgão. E ao entender o desequilíbrio de cada órgão, eles sabem escolher os chás. E eles só vão procurar ajuda quando eles não conseguirem ter a ferramenta correta para um autotratamento. Então, conheçam a língua, conheçam o pulso. Léo, onde é que eu vou aprender isso? A gente está falando volta e meia desse assunto. A gente traz lá no Instagram. A gente traz, olha essa língua, como tá pálida, isso é deficiência de sangue. E tu olha, por isso que eu tô cansado, por isso que eu tenho fraqueza nas pernas. Sim, aí começa a vir aquele feedback, né? Acordei, olhei minha língua e já não está mais tão pálida. Né? Já não tá com tantas petecas vermelhas na ponta. Já me sinto menos ansiosa. E esse feedback é muito legal porque é isso que a gente traz na medicina chinesa. Não é só a questão do tratamento, a gente chega lá e pontura e fim. Não,
é o autoconhecimento. Uhum. É dar as ferramentas para os pacientes conseguirem entender o seu ciclo e saberem agir conforme quando tiver alguma alteração. É não negar, eu sou assim porque eu sou. Né? Sim. Eu sou assim porque eu tenho esse Que processo. remédio que eu posso tomar para resolver isso? Para apagar isso. Não. Então a gente começa a entender que o meu ovário policístico, a minha endometriose, a minha infertilidade sem causa aparente pode ter uma causa, talvez a gente não enxergue, porque o energético a gente não vê, a gente sente. Então tudo tem uma origem, tá? Sim. Tudo tem uma causa. Agora, qual é a causa? É o grande ponto de diagnóstico. Então, se esse episódio te inspirou, compartilha com alguém que acredita que o equilíbrio é o caminho. E lembra que o corpo fala, o chá acolhe e a agulha transforma. Até o próximo episódio.